Olá a todos, malta, sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Hoje o vídeo vai ter condições um bocadinho diferentes, porque nós estamos fora de casa e durante os próximos 5 episódios as condições não vão ser as melhores. Nós ainda temos o nosso microfone antigo, que tem o som um bocadinho mais sujo do que o habitual. Trouxemos a webcam, a nossa melhor webcam, mas a qualidade da luz não é ideal. Entretanto, ainda temos os grafismos antigos. Quem for ver vídeos já bastante atrás, para aí dá um ano ou dois, consegue ver que nós usávamos muito este esquema que está agora. Então vamos lá começar, e não façam caso destas condições, porque são só 5 episódios, não é muito grave. Malta, hoje temos a eliminatória da taça e nós neste jogo da taça estamos eliminados. Portanto, vamos jogar hoje os quartos de final. E já fomos eliminados, portanto a nossa equipa está a descansar. Isso é muito bom. Nós temos 5 milhões em caixa, mas isso não é bem assim. Na verdade, nós temos 225 milhões para gastar. 225 milhões. Eu meti o dinheiro todo no banco para ganhar os juros e parece que ganhei 5 milhões de euros no dia de hoje. Portanto, fico com 230 milhões. É muito dinheiro para nós gastarmos. Maltinha, vamos ver os resultados de hoje, quem passou ou não. É quartos de final, exatamente. Portanto, já temos aqui eliminados e pessoas que passaram às meias finais. Grande jogo aqui, Osvaldo Abreu contra Quinha. O Osvaldo elimina por 1-0 o Quinha. É um duelo entre dois grandíssimos treinadores. O jogo foi muito renhido, mas acabou por cair para o lado do Osvaldo. Ganha com 5 remates a 4, 54 posse de bola, na sua habitual tática 5-2-3. Uma tática que tem corrido muito bem ao Osvaldo. Ele tem usado quase sempre esta tática e quase sempre ele ganha. É muito difícil ele perder pontos com esta tática e desta vez eliminou o Quinha a jogar para a taça, com golo aos 55 minutos. O Quinha foi num 5-4-1. Team Gandhi ganha 4-0 ao Simões. Elimina então o Simões, um dos campeões já do modo carreira. E o Team Gandhi ganha 4-0 ao Simões, um jogo em que fez 7 remates a 2, e o Simões arrisca o 5-2-3. Cá está o Simões a perceber que o 5-2-3 está a resultar e arriscou esta tática, mas neste caso a não resultar totalmente. O Team Gandhi joga em 5-3-2 e ganha o jogo de forma categórica e dominadora e com uma eficácia tremenda, 57% de conversão. F Madeira elimina o Trazedor de Champions. Temos aqui o F Madeira a também dominar o jogo contra o Trazedor de Champions, que já nos falou que estava inativo nos últimos dias. Ele teve um problema com o telemóvel, com o celular, e ficou indisponível no OSM durante 2 ou 3 dias, e isso é a justificação também para alguns maus resultados que ele tem tido. E por último, CPN a eliminar o ex-campeão nacional Zé Tigresa, num jogo de muita emoção. O jogo estava 2-1 para o CPN. Entretanto, o Zé Tigresa tem um expulso e marca golo, o que é curioso. Mas o CPN quase no último minuto faz o 3-2 e mata a eliminatória. Ganha 3-2 num jogo super equilibrado, mesmo com expulsão. Eu diria que sem a expulsão, talvez o Zé Tigresa tivesse eliminado o CPN. É um jogo muito imprevisível. E cá está outra vez o 5-2-3 a estar muito bem. Uma tática que tem estado lindamente. Olhando então para a meia final da taça, e lembro que o vencedor desta taça tem convite especial direto para o próximo modo de carreira. Tem entrada direta no próximo modo de carreira. E temos o F Madeira a defrontar o Osvaldo e o CPN 14 a defrontar o Team Gandhi. São as meias finais para depois chegarmos a esta grandiosa final. Maltinha, nós temos 230 milhões em caixa e gostávamos de comprar jogadores. Temos 3 jogadores no ataque, o que é ótimo, são 3 jogadores de qualidade. No meio campo temos 4 jogadores de qualidade, às vezes dá-nos jeito mais um para jogar em 4-5-1, 4-2-3-1, a gente joga muito nessa tática. E na defesa falta-nos também mais um jogador para rodarmos os defesas, porque temos um lateral esquerdo e um lateral direito, 2 defesas centrais bons, mas falta-nos mais um. Na baliza estamos bem servidos. Olhando para a lista de transferências, nós temos poucos jogadores à venda. Ultimamente não temos tido grande coisa. Eu vou aqui mais aos defesas. Temos jogadores muito caros aqui à venda. Portanto, jogadores a rondar os 200 milhões. É demasiado dinheiro para eu gastar agora num defesa. Porque eu tenho 230 e com esses 230 eu gostava de comprar 2 jogadores.
eu poderia comprar este defesa esquerdo. Seria certamente titular e ainda por cima é francês e a gente está a usar nacionalidade francesa. Mas é tanto dinheiro por apenas um jogador que eu não o vou fazer. É demasiado. É demasiado. Portanto, neste momento não há assim nada que a gente possa comprar. Eu gostava de comprar com este dinheiro um defesa e um médio. De preferência um médio centro ou um médio direito. Aqui temos alguns médios centros, mas estão demasiado caros. Portanto, mesmo este, 120 milhões, é demasiado dinheiro. Está um bocadinho acima de 1,5 vezes o seu real valor. É demasiado dinheiro. Talvez eu vá mesmo gastar os boss coins e pedir um jogador no olheiro. Bem, malta, olhando para o nosso próximo jogo, aqui para o nosso calendário, nós vamos ter um grande jogo agora contra o Estrilho na nossa casa e depois fora de casa contra o Zé Tigresa. São jogos muito complicados da gente conseguir ganhar, mas temos de os preparar da melhor forma. Portanto, eu aqui tenho 5 jogadores à venda, o plantel está completamente descansado, no entanto o meio campo tem a moral muito em baixo. Isso não é bom. Precisamos de refrescar o meio campo, refrescar a nossa moral. E por isso eu vou mandar vir do olheiro um jogador. Um jogador para ser médio direito, talvez. Deixem-me lá ver. Eu só tenho um médio centro. Preciso de um médio centro. Preciso de um médio centro e dava-me jeito também um médio direito. Dava-me jeito que o Busquets fosse vendido, porque eu não preciso ter 2 médios defensivos. Ora bem, para já vou mandar vir um médio centro. Médio centro, qualidade estrela mundial, idade, pode ser veterano, que é para não ser tão caro. Francês. Já que a gente está a pedir, pede francês. Ok, 12 horas, portanto na próxima jornada já estará disponível. Maltinha, deixem-me dar aqui um olhinho nas outras contas. Na liga de recrutamento jogámos contra um treinador chamado Migas. Nestes jogos não é muito importante. Ih, uma expulsão. Uma expulsão, portanto este jogo está arrumado. Até agora estamos a aguentar, mas com uma expulsão tão cedo é praticamente impossível a gente aguentar este resultado. Um jogo com muitos cartões amarelos para o adversário, mas o vermelho está do nosso lado. Mais um amarelo, incrível. Como é que isto é possível? E empatámos, grande resultado. Grande resultado fora de casa. A gente optou por jogar em 3-5-2 e reparem que eles fizeram mais faltas, tiveram 4 amarelos, mas nós é que levámos o vermelho. Não tivemos sorte nesse aspecto. Obrigado. Ok, na liga de recrutamento há alguns treinadores que estão-se já a destacar. O Gonçalo está muito bem, portanto está em primeiro com 26 pontos, e o David também muito bem. Até agora estes treinadores a nível de resultados são os que mais se destacaram. No entanto, isto é uma prova longa, portanto não desistam, continuem sempre a dar o vosso melhor. Olhando para o valor de plantel, o Baga neste momento é quem está melhor, portanto ele está a fazer um bom trabalho de evolução de plantel, e a evolução de plantel é o mais importante. É o mais importante para um treinador competitivo, porque a nível de táticas, quando vocês chegam a um grupo de topo, vocês partilham muita informação de táticas. Portanto, isso não é o mais importante, porque ao chegar aos Portugal, eventualmente vão conseguir isso com o tempo. Mas em termos de evolução de plantel, é muito importante vocês já saberem ter as noções de evoluir o plantel rapidamente, e isso vai possibilitar que vocês façam boas prestações em batalhas. Ora bem, vamos lá então aqui ver no outro lado, na Liga do Zitismo, uma liga que a gente aceitou um convite especial aqui do Zitismo para participarmos. Jogámos hoje contra o CR7 J Fênix. Desculpem. CR7 João Félix. Em princípio deve ser João Félix. E o João Félix fez mais um grande jogo. É um jogador que eu gosto muito, por acaso. Muita gente não gosta de portugueses, principalmente quem não é do Benfica, não gosta muito do João Félix, mas é um jogador que eu adoro. E infelizmente na vida real está no clube que não é para ele e está há 2 jogos a entrar como suplente utilizado e a fazer grandes exibições. Ora bem, entretanto estamos a ganhar 3-0. 3-1, grande vitória nossa, malta. Nós aproveitámos muito
o evento das transferências para evoluir o nosso plantel, e nós agora já estamos mais competitivos do que antes nesta Liga dos Itismo. Éramos o pior plantel de longe, hoje ganhámos com 4-4-2, foi bom, e já conseguimos fazer um 11 inicial bastante forte. Reparem neste 11 inicial, com jogadores de 90 e tais, alguns até de 100. Olhando para a classificação da Liga, a gente está em 13º, que é precisamente o objetivo que o Master Guru nos deixou. O Master Guru é o líder do Itismo há 20 anos, e ele disse-nos, lançou-nos o desafio: aceita o convite e tenta ficar nos 13 primeiros para cumprir o objetivo. E a equipa é do objetivo 13º, portanto ele disse: tenta cumprir o objetivo, porque a gente, quando entrou na Liga, já não havia pré-época e éramos o pior plantel, e neste momento já não somos o pior plantel. Neste momento somos o antepenúltimo pior plantel, ok? Antes éramos o penúltimo, agora já somos o antepenúltimo, e este antepenúltimo plantel já está a fazer moça. Cuidado com ele. Temos aqui já jogadores com um plantel bastante bem evoluído, mas o nosso plantel já estou a começar a gostar dele, porque já se está a formar. Agora, entretanto, o Mário Rui lesionou-se 6 dias, é muito tempo. Vamos dar aqui um saltinho no episódio de ontem, malta, para ver os comentários e para escolher 2 táticas para fazer uns amigáveiszinhos. Eu como estou fora do meu local habitual, vou fazer vídeos um bocadinho mais curtos. Vamos aqui ao episódio de ontem ver aqui 2 táticazinhas para a gente estar. Bora lá. Ora bem, o Francisco Madeira diz: andava atrás do Saka desde que o roubaste, entre aspas, da lista de transferências. Abraço e boa continuação do modo carreira. O Tim Gandhi diz: ainda esteve umas horas na minha equipa antes de ir para a tua, agora chegou a casa. Isto quer dizer o quê? O F Madeira, no último episódio, ganhou-nos. E ele, como nos ganhou, um dos marcadores do gol foi o Saka. E o Saka esteve na nossa equipa a época toda. E nesse dia, por causa do evento de transferências, a gente teve de vender o Saka. E o Saka foi para a equipa do meu adversário. E entretanto, marcou o golo e foi o 2-0. E a gente perdeu com o golo do Saka. Foi curioso. Bruno Assunção: tenho deixado 4-3-3 que dão goleadas. Tenho de experimentar a nível competitivo algum deles. É verdade, Bruno. Estão a correr muito bem esses 4-3-3. João Oliveira: não deu dessa vez, Santana. E na minha opinião, tenta focar em 1 ou 2 táticas para jogares no modo carreira. Estás sempre a variar e o OSM não dá os bons resultados. Agora na 11ª jornada vou apanhar-te na Liga de Recrutamento. Que seja um bom jogo. Ok, o João Oliveira vai-nos defrontar aqui na Liga de Recrutamento. Deixa-me só dar aqui um saltinho para ver se é o nosso próximo adversário. O nosso próximo adversário chama-se Baga. Será que é ele? Ele está muito bem a evoluir o plantel. Eu não sei se é. Talvez seja o João Oliveira. Eu não sei se é o mesmo nickname, se está certo ou não. Ora bem, Tomás Domingos: olá Santana, uma questão: achas que faz grande mal meter um extremo esquerdo a extremo direito? Posso perder jogos apenas por esse fator? Obrigado por me ajudares a ganhar campeonatos. Tomás Domingos, faz diferença. É uma pequena diferença, mas faz diferença. Portanto, o jogador na sua posição original joga um bocadinho melhor. Se isso pode levar a perder um jogo? Pode. Porque a pequenina diferença pode ser a diferença suficiente para uma pessoa não ganhar o jogo. Agora, na falta de melhor, eu às vezes também faço isso. Martim Guterres, o nosso time Gandhi, diz: não há táticas, vou deixar aqui uma para experimentares. Deixam-nos aqui um 4-4-2B. Obrigadíssimo ao time Gandhi, uma tática bastante certinha. Emanuel 365, para cima deles. Hoje não foi bom, porém estou na expectativa que vamos avançar mais no modo carreira. É verdade, esperamos que sim. Engraçado que eu aqui não tenho a opção de pôr pausa no vídeo. Isto é na atualização. Eu no software que tenho aqui para gravar, eu não consigo pôr pause no vídeo, então tenho que gravar o vídeo de cima a baixo. Eu às vezes gosto de pôr pause para ir vendo umas coisas e agora assim não consigo. Por acaso estou aqui na dúvida se o Emanuel é um presidente recente ou é um presidente antigo que mudou de nome. Mas como ele tem aqui a estrelinha a verdinho, eu acho que ele é presidente mesmo acabadinho de sair. Portanto, Emanuel 365, um grande abraço e obrigado por tornares presidente do canal OSM Pro. Aquilo que eu te peço é: envia já para nós, através de um comentário de YouTube, através de uma mensagem no OSM, no Discord, no Instagram, o teu nickname real do OSM, que é para eu apontar à minha lista, que é para quando fazer os sorteios dos campeonatos, tu já estares presente. Carlo Biledo: se há o Santana... isto é um comentário italiano, malta. Eu já traduzi, não sei se dá para traduzir aqui. Não. Eu já traduzi e diz assim:
Ele pergunta-nos uma tática boa para jogar fora de casa. Qual é a tática melhor para jogar fora de casa? Carlo, para mim as táticas que eu mais gosto fora de casa é o 4-5-1, depois o 5-4-1, o 4-2-3-1, o 5-3-2, são táticas que eu gosto muito fora de casa. A minha preferida é o 4-5-1, que infelizmente hoje em dia já não está tão forte como era habitual. Obrigado aqui ao Carlo pelo comentário, grande abraço. Mike Semedo, boa Santana, no bónus de nacionalidade ganhamos o que com isso? Mike Semedo, o bónus de nacionalidade é um bónus que se ativa quando tens 6 jogadores no 11 inicial. O valor do bónus é desconhecido e nunca foi divulgado pelo OSM, não há nenhuma informação oficial, portanto, bónus de nacionalidade já foi confirmado que quando está ativo a tua equipa joga melhor, até um certo valor, no entanto, esse bónus é desconhecido e não é divulgado propositadamente, portanto ninguém sabe qual é o valor do bónus exato. Rafael Oliveira, boa Santana, deixo aqui novamente a minha questão, pois passaste sem querer o meu comentário à frente, num vídeo anterior. Qual estratégia utilizarias para jogar em casa contra uma equipa mais forte? Rafael Oliveira, em casa contra uma equipa mais forte, depende do quão mais forte, mas não podes ir ao ataque. Portanto, um 4-3-3 ofensivo era um perigo. Um 4-4-2 mais neutro podia ser uma opção. Podes jogar mais à defesa, que se calhar era o que fazia mais sentido. Portanto, uma tática de remate à vista daquelas tradicionais, 4-2-3-1 é uma boa opção. 4-5-1 também. Um 4-4-2 mais neutral. Mas contra equipas mais fortes é complicado sempre. Mas eu recomendo jogar mais à defesa. SubCT, há 5 horas disse-nos: Santana, sabe algum youtuber e brasileiro de OSM, portanto algum youtuber brasileiro? SubCT, por muito bom o meu coração seja, eu estaria a dar tiros nos pés se andasse a recomendar outros youtubers, não é? Vocês podem dar aí um olhinho nas pesquisas, mas eu em todos os vídeos digo bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Não é o melhor canal da nossa comunidade, é do mundo. Portanto, isso por algum motivo é. Não é apenas porque eu gosto de dizer isso. É verdade. E no YouTube, youtubers brasileiros não há muitos. Nós tínhamos um que era o Tour Games, OSM, mas ele agora está mais parado, portanto acho que ele já não tem feito vídeos. Eu também agora não tenho acompanhado muito, mas acho que já está parado. Portanto não há assim nenhum de peso. Há alguns treinadores que tentam esporadicamente tornar-se youtubers, mas isto é uma coisa que dá muito trabalho e para ficar com condições agradáveis não é assim tão fácil. Portanto, se vocês virem vídeos antigos nossos no início, ainda era pior do que aquilo que estão a ver agora, que já não é nada bom. Ok? David Marta, boa Santana, sou o David Master da Liga de Recrutamento e espero continuar com as vitórias. David Master, estás muito bem, continua assim e boa sorte. Eu não torço por ninguém, mas dá o teu melhor. A gente vai recrutar treinadores através de vários fatores e mesmo quem não for recrutado, tenho a certeza que através da Liga de Recrutamento vai ter grandes propostas, embora a gente vá tentar ir buscar o máximo de treinadores possíveis com qualidade, ok? Portanto, se no final da liga tiveres tido um desempenho excelente, o mais certo é seres convidado para os Portugal. Juninho, brasileiros podem participar no modo carreira? É uma pena a derrota. Juninho, sim, podem participar. No início dos modos carreira, esta já é a 10ª edição, só brasileiros é que podiam participar. No entanto, hoje em dia já podem participar qualquer nacionalidade. Ou seja, na primeira live do torneio, a gente faz os sorteios de treinadores que deixaram lá os nicknames. A gente deixa uma plataforma para vocês deixarem lá os nicknames e depois fazemos o sorteio dentro da live. E se os treinadores forem de outras nacionalidades, também são aceitos no modo carreira, ok? Portanto, os treinadores que neste momento estão a participar no modo carreira estão por causa de um sorteio. Provavelmente naquela altura há poucos brasileiros no nosso modo carreira nesta edição. Nunca houve tão poucos, mas foi o que o sorteio ditou. Portanto, provavelmente não tínhamos assim tantos brasileiros a ver o vídeo na altura. Portanto, temos neste momento olha, um treinador inativo, Gonças. Mas que treinador é este? Desculpem, malta, isto é a Liga de Recrutamento, eu vou tirar.
Vou mudar para o modo de carreira. Estava-me a fazer confusão. Deixem-me só ver aqui. Portanto, brasileiros aqui no modo de carreira temos um só. Temos um, malta, temos um. Temos o campeão do mundo, Jorge Sorin, que é da Roménia. Temos o Manager BL, que é da Eslovénia. E temos aqui um turco. Olha, este treinador turco é novo. É o Zé Boné, é turco. Pois este treinador veio substituir o Mateus e é um treinador turco, ok? Portanto, ele estava a ver o nosso canal e soube da competição e fez o convite logo. Nós temos agora alguns telespectadores que são de outras nacionalidades. Temos alguns turcos, um ou dois italianos, temos algumas nacionalidades porque a gente temos traduzido os vídeos diariamente. Ora bem, malta, brasileiros agora só temos um, tínhamos o Mateus que desistiu. Portanto, isto foi um bocadinho de azar no sorteio. A gente faz o sorteio em direto, portanto isto é mesmo sorte e azar. Eduardo, que plataforma é essa? Perguntou o Eduardo. Temos aqui duas respostas. O Eduardo pergunta que plataforma é essa. A plataforma que eu usei para simular o telemóvel, para a gente estar a ver os resumos através do telemóvel nos nossos vídeos. Fiz isso no vídeo passado e no anterior, agora não vou fazer nestes próximos 4 vídeos. É o BlueStacks, é uma aplicação que é grátis para o computador. Bem, maltinha, vamos então fazer um amigávelzinho. Deixem-me só esconder aqui a minha táticazinha porque eu não consigo fazer pausa no vídeo. Então eu antes fazia pausa no vídeo e conseguia fazer. Ora bem, vamos lá então aqui à táticazinha do Team Gandhi, do Martim. Ele deixou-nos aqui uma táticazinha. Um 4-4-2-B. Deixa-me ver aqui onde é que ela anda. Ok, já encontrei. Portanto a táticazinha aqui do Martim é um 4-4-2-B de passe. Ou remata à vista se preferires, mas vou deixar passe. 1, 2, 3, tudo a 50. Um abraço aqui ao Martim, obrigado pela tática, vamos testá-la. Zona não, tal. Tudo certinho, olha, eu fiz a tática quase sem saber. Ok. No alinhamento é um 4-4-2-B, portanto vamos ter que mudar este 4-3-3 para um 4-4-2-B. Vamos meter aqui os dois avançados pontas de lança. Meter os médios. Ok, são todos os que temos, portanto só trocar o Busquets. Vai, não, está bem, ok, vamos pôr aqui o defesa com T e o nosso guarda-redes e está feito. Vamos lá então fazer 2 ou 3 amigávelzinhos e por hoje está terminado. Eu não quero deixar estes vídeos longos demais porque sei que não são tão agradáveis de ver. A qualidade do som e da imagem não é igual e isso faz a diferença. Ganhámos 4-0 ao Jorge. Vamos fazer aqui um contra o 20 comer sem notar. Ganhámos 1-0. 8, 11, 9. Vamos fazer então o último com o Remedy. Terminamos por hoje o vídeo, malta. Obrigadíssimo a todos por estarem aqui connosco neste episódio. A gente agradece muito a vossa companhia. Não se esqueçam de deixar um grande likezinho no vídeo. Ajuda-nos imenso. E vamos a isso. Vamos pôr aqui os jogadorzinhos a treinar. Tel já vai quase para 121. Temos este médio defensivo também está muito bem. E o Condé. E o nosso guarda-redes. Maltinha, grande abraço. Fiquem bem. E com estes 230 milhões, espero amanhã ter alguma coisa boa para comprar na lista. Ou então através do olheiro. Grande abraço, malta. Fiquem bem. E até ao próximo episódio. Tchau, malta. Grande abraço. Não se esqueçam de deixar um grande likezinho aqui no vídeo. Se quiserem continuar com o nosso canal é só ver um dos vídeos, estou na descrição do vídeo aqui no ecrã. Um abraço, até à próxima.